Bom dia, meus amores, bom dia, meus abençoados, como estão vocês? Eu espero que bem, eu estou ótima, graças a Deus. É uma manhã linda aqui no silêncio, na tranquilidade da roça. Esse cantinho que Deus me deu fez muita diferença na minha vida. E eu tô aqui para falar dele, né? De quão maravilhoso ele é, de quão poderoso ele é. E aí eu tive meditando, pensando e falei, gente, nós temos tantas coisas, tantas pendências na nossa vida que nós não resolvemos. Por quê? Tantas coisas que eu preciso que Deus faça. Por que eu ainda não coloquei isso diante de Deus? E eu descobri. Porque eu, às vezes, limito o poder de Deus. Eu olho para aquela causa e falo, meu Deus, essa causa é tão grande, sabe? Isso não vai se resolver nunca. Eu limito o poder de Deus na minha vida. Eu não coloco diante dele como uma filha chega diante do pai e fala, pai, ó, eu preciso que você faça isso por mim. Se o senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Eu não vou até o senhor pedir. Eu acho que aquilo ali é um problema muito grande. E mas é grande para mim, é grande para você. Mas para o nosso Deus, não. Nosso Deus é sem medida. Nosso Deus não é medido pela altura, pela profundidade, pela largura, pelo tempo. Nosso Deus, ele é infinitamente grande. Então, se esse Deus é infinitamente grande, nós vamos crer nele. E eu lendo esse livro aqui, que é Café com Deus Pai, que é um presente maravilhoso, foi um presente maravilhoso que a Kátia, querida, minha amiga aí de Salvador, mandou para mim. Ele é de autoria de Júnior Rostirola. Júnior Rostirola é um rapaz até novo. Estava olhando aqui o perfil dele. Ele é até novo, mas o livro é maravilhoso. E aqui, na página do dia 2 de dezembro, diz o seguinte: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. Ezequiel 37. Aí eu vou ler aqui em Ezequiel, porque às vezes a pessoa fala, ai, Yolanda, você está lendo um livro, está falando sobre um livro. O livro foi tirado da palavra de Deus. Ele foi inspirado pela palavra de Deus. E ali está o texto aqui, vamos ler. É Ezequiel 37, 7. Diz assim: então, profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava. E eis que ele se fez em reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Gente, isso é muito poderoso, isso é muito sério. Aí você vai para a palavra em outros momentos, você vê a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ela não tinha mais nada. Ela estava se sentindo derrotada. A única coisa que ela tinha, que era o filho, porque ela já era viúva, estava morto. E ela estava em desespero e Jesus ressuscitou. Lá no Velho Testamento, nós temos a ressurreição do filho da Sulamita, que eu acho que foi Eliseu, né, que realizou. Me falhou a memória aqui, mas vocês que sabem, coloquem no comentário. Eu acho que foi Eliseu. Aí temos também a filha de Jairo. Temos muitos outros. E temos também, esses aqui eram meio que recentes. Mas aí a gente tem Lázaro, que já tinha 4 dias que tinha morrido. E Jesus vai lá e ordena que Lázaro saísse para fora. E ele saiu vivo. Gente, esse é o Deus que nós servimos. Nós temos muitas causas mortas em nossa vida. Talvez a sua vida financeira está morta. Talvez a sua vida sentimental, o seu casamento está morto. Talvez a sua saúde já está morta. Talvez
o seu comércio, talvez algo que você desejou muito, que você planejou e que você quis muito ter, morreu. Seu projeto morreu. Mas você serve a um Deus vivo e que perto dele a morte não prevalece. Então pega essa sua causa morta e apresenta diante do Senhor, seja ela qual for. Meus amados, eu estou falando isso para mim. É para mim. Tudo que eu achar que está morrendo ou que está morto na minha vida, eu devo apresentar ao Senhor. Eu devo colocar diante dele e pedir ele que restaure. Gente, essas pessoas, tinha alguns que tinham morrido há pouco tempo. Lázaro já tinha 4 dias. Mas aqui, em Ezequiel, havia muitos anos. Aqueles ossos que estavam ali, secos, eles foram de um exército de Israel que tinha sido dizimado numa batalha. Se eu não me engano, foi isso. E Deus, ele leva o profeta Ezequiel ali para mostrar para Ezequiel a situação de Israel, né? Como Israel se achava. E também para mostrar para nós hoje que Deus pode todas as coisas. Ah, mas isso foi lá no passado, inclusive está no Velho Testamento. Gente, Velho Testamento, Novo Testamento é Bíblia. É Deus, é o Espírito Santo, é Jesus agindo. Não tem diferença de hoje. Hoje nós olhamos para a causa do nosso país, nós achamos que está morta, que não tem solução. Vamos apresentar o nosso país diante de Deus, que Ele vai resolver? Às vezes eu olho para a minha igreja está fria. Meu Deus, minha igreja está morrendo. As pessoas estão saindo, pessoas não dão testemunho. Eu vou apresentar a minha igreja diante do Senhor. A minha empresa está falindo, não tem mais de onde eu tirar recurso para injetar dinheiro, para fazer ela crescer. Eu tenho uma loja, não vendo, ninguém entra para comprar, está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo desmotivado. Eu vou pegar a minha loja, o meu trabalho, vou apresentar diante do Senhor. Eu tenho um projeto antigo na minha mente e até hoje eu não consegui realizar. E esse projeto morreu, eu já estou velha. Que morreu que nada. Que está morrendo é a sua fé. Acorda, desperta, apresenta o seu projeto diante do Senhor. Ele vai cuidar. Ah, eu tinha uma viagem, o meu sonho era fazer uma viagem. Eu precisava tanto, essa viagem ia me ajudar tanto. Mas, acabou esse projeto de eu viajar, morreu. Morreu nada. Pega o projeto da sua viagem, apresenta diante do Senhor e pede a Ele. Senhor, peça a Ele, Senhor, me ajuda com esse projeto aqui. Se tiver jeito, se for para o meu benefício, se for dentro da tua vontade, me ajuda, ressuscita essa viagem, ressuscita esse projeto, ressuscita a minha igreja, ressuscita a minha saúde, ressuscita a minha vida financeira. Deus pode todas as coisas. E eu vou contar uma coisa para você que não é segredo para ninguém. Eu até falei já no começo do vídeo. Com esse Deus, com esse nosso Deus, ninguém pode. Se Ele decidir, está decidido. Se Ele abrir a porta, ninguém fecha. Mas também se Ele fechar, ninguém abre. Então, Ele é a nossa última instância. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele é a pessoa que nós devemos recorrer. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não coloca sua fé em qualquer coisa. Não coloque sua fé em qualquer coisa. Coloca apenas nele. Porque é um Deus tão grande, tão amoroso, tão poderoso. Gente, o poder e o amor de Deus se funde. Quando Deus permite que Jesus desce à terra, o Filho dele, o único, para morrer como um homem humilhado, um homem falido, um homem morto, destruído nos seus pecados, nos seus delitos, e Ele permite que Jesus passe por isso, só isso já mostra o tamanho da grandeza dele. E é por isso que cada dia que passa eu sou muito mais apaixonada por Ele. Cada dia que passa eu amo mais esse Deus. Cada dia que passa eu procuro conhecer mais sobre Ele. Cada dia que passa eu estou mais ligada a Ele. Porque é prazeroso servir um Deus assim. É prazeroso servir um Deus que, se te jogarem na fornalha, Ele vai junto. Se te jogarem na cova do leão, Ele está lá para fechar a boca do leão. Lá no passado, aqueles servos
Ananias, Misael e Azarias, quando eles foram jogados lá na fornalha de fogo ardente, que essa fornalha ela foi aquecida 7 vezes para ficar mais quente. Nem um fio de cabelo deles foi queimado. E melhor, nem um cheiro de fumaça ficou nas roupas deles. Esse Deus é tremendo, gente. Esse Deus é maravilhoso. Se você não conhecia ele, te apresento ele hoje. Jeová, dos altos céus, Deus vivo, majestoso que mora lá, está no mundo conosco através do Espírito Santo e veio como pessoa, como ser humano, como homem, na forma de Jesus Cristo. Esse é o Deus que eu estou falando. É o Deus que eu amo, é o Deus que resolve todos os meus problemas e é o Deus que vai nos levar para a eternidade. Porque só Ele, e só Ele tem uma eternidade para dar. Beijo, fiquem com Deus. Eu espero que esse vídeo chegue a quantas pessoas forem necessárias, a quantas pessoas que tiverem suas vidas morrendo ou morta, já de 4 dias ou de anos. Só Ele pode ressuscitar. De novo, beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.